Ouvido Biônico. Quem está aqui conosco é o Marcos Franca, ele é otorrinolaringologista, vai falar um pouco sobre essa nova tecnologia para os deficientes auditivos profundos. Doutor Marcos, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e suas considerações iniciais ao nosso público. Bem, Júnior, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite da TV Marcha, né? Parabenizar pelo sucesso aí que é o programa Estação Saúde. E estamos à disposição para esclarecer as dúvidas sobre o tratamento da surdez através do ouvido biônico, que é um procedimento que estamos realizando aqui em João Pessoa há um certo tempo. Ok, para nós que fazemos o programa Estação Saúde, o grupo Alex Filho, a TV Marcha, é um prazer tê-lo conosco. Olha só, 300 mil brasileiros, né, com deficiência auditiva profunda. E aí essa tecnologia vem fazer a grande diferença. Mas antes de falar um pouco dessa tecnologia, doutor Marcos, eu gostaria de saber hoje, né, quais são os grandes problemas auditivos? Bem, Júnior, o maior problema auditivo hoje que nós temos são as infecções, são as otites, né, que são muito comuns, principalmente nas crianças. Isso decorre, às vezes, de um processo gripal, de um resfriado, de uma sinusite, e que, de forma não bem tratada, isso evolui, acumula secreção no ouvido médio e favorece uma perda auditiva reversível, felizmente reversível. Porém, se não tratado, isso pode evoluir para um processo permanente, duradouro nesse paciente. No caso, a otite está a evidenciação maior é o caso de otite. A evidência maior... E normalmente, essa otite sempre vem depois de uma virose, uma gripe acompanhada, ou não necessariamente? As crianças, pela estrutura anatômica do crânio da criança e pela sua maior vulnerabilidade, eles são bem mais predispostos a apresentar uma otite, uma dor de ouvido, após um quadro gripal. Nós temos dados que, por exemplo, 90% da população, até os 7 anos de idade, incluindo nós adultos de hoje, tivemos pelo menos um episódio de otite até os 7 anos. Pelo menos um episódio, 90% da população apresentou. Mas se você derivar para as camadas mais humildes, com menor assistência médica, com menor grau de nutrição e de esclarecimento, essas otites que teriam um prognóstico simples pode ter uma evolução bem mais complicada. Com certeza, quem não lembra, né, de uma otite? Eu mesmo fui presenteado com essa situação, mas me lembro não só de uma, o senhor falou bem, pelo menos uma, mas eu tive mais de uma na minha fase infantil. Agora, doutor, nesses tempos modernos, né, eu inclusive tenho uma pesquisa aqui em Campinas, olha só, uma colega fez uma pesquisa e 29% das crianças do município de Campinas tinha perda de audição. Muitas vezes leve, mas tinha. E tudo consequência da modernidade. Aí eu pergunto ao senhor, a frequência realmente está sendo maior? Essa perda auditiva nesses tempos modernos, isso está sendo muito comum? Isso é uma pergunta que eu acho excelente, porque o nosso ouvido foi projetado geneticamente, biologicamente, igual de nossos ancestrais de 30, 40, 50, 100 gerações atrás. Quando não dispunhamos de ruído, de microfone, de som de propaganda de poluição sonora, tá certo? Exato. Então, hoje em dia, com a modernidade, sem dúvida alguma, houve um acréscimo significativo nas perdas auditivas induzidas pelo ruído, que é aquela perda auditiva por exposição excessiva ao som. Ok. Inclusive, o senhor teria como falar assim, nessa questão, existe algum sintoma, porque assim, a pessoa sempre fica na dúvida se está com uma audição perfeita ou não. Existe algum sintoma precoce e você tem essa noção dessa perda auditiva? Com certeza. Um dos sintomas que nós, otorrinolaringologistas, valorizamos bastante é o sintoma do zumbido. Aquela sensação auditiva de ruído que só o indivíduo está escutando, ou seja, as outras pessoas não escutam. Isso é uma ilusão auditiva, ou seja, só aquele indivíduo está escutando aquele som e normalmente isso ocorre porque está acontecendo perda em algumas frequências de audição. Uma outra característica que a gente vê até muitas vezes levado do ponto de vista de brincadeira em programas humorísticos é que a pessoa escuta, mas não entende, ou distorce as palavras, ou os fonemas que foram ditos àquela pessoa. Certo. Isso é mais comum no idoso.
porque ele perde as frequências agudas e mantém os graves. Então ele escuta, sabe o que você falou, aí ele diz, escuto bem meu celular, escuto bem meu telefone, se a campainha tocar eu escuto. Mas quando você fala, ele entende distorcido os fonemas, confunde as palavras. Isso é uma outra característica das perdas auditivas. E no caso assim, o que leva a pessoa a ficar realmente com essa perda, né? No caso a pessoa ficar surda, o que é que levaria a perder essa audição? Olha, hoje nós temos basicamente duas causas importantes para a perda auditiva. Uma é a exposição a ruído, principalmente em trabalhadores de indústria, pessoas que trabalham com maquinário pesado. Uma outra causa são dos recém-nascidos que nascem nas inúmeras UTIs públicas do país e que são expostos à antibiótico terapia, ao uso de antibióticos que são indicados e têm sua necessidade, mas esses antibióticos tem um caráter, um potencial ototóxico. Ele pode lesar a audição definitivamente pela sua toxicidade. Então é uma outra causa. Nas perdas auditivas no recém-nascido, a causa número 1 é a rubéola durante a gestação. Fato que pode ser perfeitamente evitado com a vacinação contra a rubéola. Doutor, inclusive nós temos um e-mail do programa, programa Estação Saúde TV, @hotmail.com. Eu vou informar novamente e gostaria que colocasse na tela. Programa Estação Saúde TV, @hotmail.com. E a Patrícia fez uma pergunta aqui. Quando é possível identificar, o senhor falou na criança, no bebê, na maternidade. E ela eu acho que tem tudo a ver, a pergunta dela. Ela pergunta quando é possível identificar se uma criança tem problemas auditivos. Com a tecnologia que nós dispomos hoje, praticamente, imediatamente, na primeira semana após o nascimento, pós-natal, certo? Existem alguns exames, que a gente pode citar o autoemissões acústicas, que popularizou-se com o nome de teste da orelhinha, que hoje, até no estado de São Paulo, por exemplo, é obrigado a ser realizado em todas as maternidades. É um dos diagnósticos. Até a audiometria de tronco cerebral, que também é outro exame que não é invasivo, e permite você detectar uma perda auditiva numa criança de dias de vida. Inclusive, queremos parabenizar esses hospitais públicos, né, que tem, inclusive, essa questão do teste da orelhinha. Me parece que no hospital privado isso já não é tão rotineiro. Agora, tem uma outra pergunta aqui do Carlos, inclusive ele tem a mania, bota as imagens aí do eu acho que é iPod ou é o MP3, ele tem a mania de estar usando, né, o MP3 constantemente. E gostaria de saber se isso é prejudicial. Praticamente ele passa o dia todo, né, com o iPod, o MP3 direto no ouvido. Exatamente esses aparelhozinhos aí. Isso aí, doutor, isso é realmente prejudicial ou não? Com certeza é prejudicial. Porque mesmo que a intensidade sonora seja baixa, quando você expõe a fonte auditiva, a fonte de som, muito próximo ao aparelho da audição, então você dirige as ondas sonoras em direção à caixa timpânica e isso dá um estímulo muito intenso. É diferente do som estar se espalhando ou se propagando no ar sem você dirigir, direcionar diretamente para o aparelho auditivo. Então, uma exposição que às vezes o paciente ele relata que está ouvindo mal, mas tem o hábito de dormir com um fonezinho de ouvido. É bom frisar que mesmo ele estando dormindo, o seu ouvido está funcionando. O ouvido não desliga nunca, certo. Só desliga quando a gente morre. Ok. Tá certo? Inclusive, eu vi uma entrevista de um colega seu, gostaria de só que o senhor confirmasse, não sei se era um colega seu, mas era alguma coisa a respeito desses problemas, desses equipamentos. Que o ideal seria reduzir realmente o tempo de uso dele, mas assim, você escutando o som, é fundamental que você escute também o meio externo, porque quando esse som supera o meio externo, automaticamente você já supera todo o nível de ruído que o ouvido suportaria. É isso mesmo? E um fator o fator que a gente chama de vedação. Ele veda o ouvido e isso permite que as ondas sonoras atinjam muito intensamente o seu aparelho auditivo. Como eu disse, como o ouvido não descansa, mesmo a gente está dormindo, você escuta um ruído, está em sono profundo, cai um objeto dentro da cozinha, por exemplo, você vai acordar, porque ele está ligado o tempo inteiro. Então você está dormindo, mas ele está sofrendo a agressão do aparelhozinho que você introduziu diretamente no meato acústico. Com certeza. E para terminar as perguntas dos e-mails, doutor, a Sandra, né, diz que tem a mania de estar usando cotonetes. Queria até que você colocasse a imagem do cotonete.
Eu pergunto ao senhor, essa mania que as pessoas têm de estar usando cotonetes, removendo o cerume, chamado cerume, creio eu, isso é correto também? É correto estar removendo sempre isso? Ela tem a mania de usar isso pela manhã, à tarde, à noite. Aliás, ela disse que amanhece, durante o dia, a doméstica recolhe vários cotonetes na casa dela. Finalmente, isso é correto ou é incorreto, esse uso desse cotonete? Na verdade, extremamente incorreto. Certo. Porque o cotonete não foi projetado para ser colocado dentro do pavilhão auricular. Ele é para fazer a limpeza externa, da orelha externa, apenas das dobras da orelha externa. Jamais introduzido dentro do pavilhão. Inclusive a caixinha explica isso bem direitinho, né? Isso, e está correto, porque tem que ser explicado. Exato. Há dois riscos do uso do cotonete. O risco mais simples, que na verdade ela não está limpando o cerume, não está removendo, ela está empurrando o maior percentual do cerume em direção à membrana timpânica. Certo. Então ela apenas suja o cotonete e acha que o vidro saiu limpo, e na verdade ela empurrou em direção à membrana timpânica. E o segundo risco, que eu já operei diversos pacientes que se acidentam com o cotonete. Ele introduz o cotonete dentro do vidro, às vezes esquece ou faz uma manobra intempestiva e o cotonete, que tem uma ponta romba, perfura o tímpano. E o tratamento é cirúrgico. Certo? Então, por esse motivo, eu contraindico de forma veemente o uso do cotonete dentro do aparelho auditivo. Pois é, Sandra. É bom você realmente controlar esse uso do cotonete, né? Inclusive, você vai aliviar o seu ouvido, não ter esse risco, e aliviar também a sua secretária de tanto estar recolhendo esses cotonetes na sua residência. E para encerrar a pergunta dos e-mails, se você quer mandar um e-mail para a gente, programa Estação Saúde TV, @hotmail.com. É a pergunta para a gente finalizar o primeiro bloco, mas é a questão água no ouvido. Queria até que você colocasse uma imagem de uma pessoa tomando banho na piscina. Finalmente, como é que deve se proceder, doutor, quando a água, infelizmente, entra no ouvido da pessoa? Quais são os primeiros passos que deve fazer uma pessoa como essa? O primeiro passo é lembrar que a água entrou no ouvido e não achar que ela vai sair espontaneamente e esquecer. Certo. Porque isso aí não é o tratamento. O uso de uma solução diluída de álcool a 50%, a 60%, você pode introduzir dentro do ouvido e virar a cabeça na posição oposta, que ele ajuda a remoção. Ou o álcool vai ocupar aquele espaço diluído com líquido e ele termina saindo. O senhor falou álcool a? Álcool a 50% ou a 60%. É esse álcool comum que a gente usa? Álcool comum, mas o álcool de farmácia ele é uma solução muito alta, muito concentrada. Então, às vezes, a gente manda o paciente ter em casa manipulado, manipula numa diluição menor, que ele não queima o ouvido, não irrita, uma diluição de 50% a 60%, e pinga, goteja, e ele sai. A água sai. Uma causa comum da água ficar retida no ouvido é o cerume. A água passa através do cerume e não consegue retornar. Então, às vezes, não adianta só usar o álcool. Vai ter que procurar um especialista para ele limpar o cerume, que é uma manobra super simples. Remove o cerume e a água sai junto.